Olá galerinha, sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Estamos aí na nossa 8ª aula e hoje iremos fazer uma retrospectiva de aulas anteriores, inclusive da aula aí que passou na TV, né? A primeira aula aí da TV, cuja professora falou sobre o conceito de história, história versus campo do conhecimento, a importância do conhecimento histórico, tempo cronológico e o tempo da história, medição do tempo. Lembramos que o objetivo de nossa aula é que vocês possam identificar e comparar as diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos, né, nas diversas sociedades, ok? Na TV a professora falou sobre o conceito de história, falou que a história é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem no tempo. Falou também que a história analisa os processos históricos como personagens de fatos para poder compreender um determinado período histórico, cultura ou civilização. A professora falou também do primeiro homem a falar de história, que foi Heródoto, né, um filósofo grego, né, considerado aí o pai da história, né. Falou também que história é uma palavra grega que significa investigação, né, story, investigação. E esse primeiro filósofo, esse primeiro historiador, ele foi o primeiro a narrar e a publicar um fato histórico, né, inclusive aí escreveu aí as guerras médicas, certo? Umas guerras aí que aconteceram lá na Grécia Antiga entre o povo grego e os povos persas. Mas qual é o objetivo de estudar história, né? Por que estudamos história, certo? Um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo e de seu desenvolvimento, certo? Entender o passado da humanidade é importante para a compreensão do presente. O estudo da história também nos oferece ferramentas para entendermos a nossa realidade, nos ajudando assim a tomarmos decisões de formas mais assertivas, né? Mas a história ela não está sozinha, ela precisa de outras áreas do conhecimento para ajudá-la, né, a narrar um fato, a fazer uma investigação e a escrever um livro. Entre essas ciências, entre essas áreas do conhecimento estão a paleontologia, estão a psicologia e entre várias outras aí áreas dos conhecimentos. A professora também falou aí sobre fontes históricas, mas afinal de contas o que são fontes históricas? As fontes históricas são objetos aí, as ferramentas, né, que o historiador utiliza aí para fazer o seu trabalho, certo? As fontes históricas são os vestígios do passado que permitem que o historiador desenvolva a sua pesquisa e responda a questões referentes a elas, certo? Desta maneira, as fontes assumem um papel de total importância para a pesquisa histórica, dando credibilidade à mesma, certo? Então, o termo fonte histórica é compreendido como um documento que registra e comprova o vestígio do passado, certo? Qualquer vestígio do passado, assim, do passado humano. A professora também fez uma divisão aí das fontes históricas, falando de fontes históricas materiais, também falou em fontes históricas imateriais, certo? Mas o que são fontes históricas materiais? Fontes históricas materiais nós podemos subdividi-las ainda em fontes históricas materiais escritas e fontes materiais não escritas. As fontes materiais escritas são tudo aquilo que é escrito, né? Todos os vestígios deixados pelo homem que foram escritos, como livros, né? Poemas, documentos e assim sucessivamente. E as fontes materiais não escritas, né, são vestígios deixados pelos seres humanos aí, como utensílios, ornamentos, vasos. Fotografia também pode ser uma fonte material não escrita e sim visual, que foi o que a professora também falou, correto? Também pode ser qualquer objeto aí que tenha dentro de sua casa, como cadeira, mesa, mais adiante ela pode ser uma fonte histórica não escrita, né? Um monumento também pode ser uma fonte histórica não escrita. Já as fontes imateriais, elas podem ser as fontes orais, certo? O que são fontes orais? São as fontes que envolvem a fala, né? Como algumas comunidades indígenas, por exemplo, eles não escreviam, né, nada, então eles saíam contando as suas histórias de geração em geração. Os contos, as lendas também são consideradas fontes imateriais. As danças, os rituais e várias outras formas aí que envolvem a fala, correto? Espero que vocês tenham compreendido aí essa diferença entre fonte histórica material e imaterial, né? Fonte histórica material é uma coisa mais concreta, como já foi dito, certo?
aquele vestígio deixado pelo homem de forma mais concreta, aquele que você possa pegar. Já as fontes imateriais, não. Exemplos aí como as lendas, como já foi dito, né, os mitos, os relatos, os documentos, as entrevistas, os discursos e assim por diante. Isso tudo são fontes históricas imateriais, ok? Perceberam a diferença aí? Espero que sim. A professora também falou aí sobre o tempo e a história, né? A divisão do tempo, que existe aí um tempo cronológico, existe aí um tempo histórico, certo? O tempo cronológico, ele é definido como um tempo onde se desenvolvem as atividades humanas, como nascimento, crescimento, para a escola, e para as festas e etc. Já o tempo histórico não é diferente, são os acontecimentos que marcaram um povo, uma nação, ou às vezes a própria humanidade, né? Como podemos citar aqui uma guerra, a construção de uma grande obra, a descoberta aí, da cura de uma doença, né? Isso tudo são tempos históricos, correto? A professora também falou aí sobre os calendários, falou que nós temos o nosso calendário, que o nosso calendário se chama gregoriano. Podemos compreender o seguinte, que a religião de um indivíduo ou de um povo talvez seja o elemento que mais influencia na criação de um calendário. Por exemplo, os judeus contam o tempo a partir da criação do universo. Já os muçulmanos têm como referência o ano aí na partida de Maomé, a fuga de Maomé para a cidade de Medina. Já o nosso calendário, o calendário cristão gregoriano, ele tem o seu marco aí quando? Com o nascimento de Cristo, né? Aí temos o ano 1 com o nascimento de Cristo, certo? Repetindo novamente, calendário judeu, né? O calendário ali judeu, ele tem como marco 1 ali a criação do mundo aí por Deus. Já o calendário cristão, certo? Tem o seu marco 1 aí com o nascimento de Cristo. Já o calendário aí islâmico, né, tem o seu marco 1 aí com a partida de Maomé aí para a cidade de Medina. Ou seja, vocês perceberam aí que diversos povos aí têm os seus próprios calendários, né? E que cada calendário aí tem o seu marco importante, né? Na criação desse calendário aí tem um marco importante, como já foi dito aí, tá? Espero que vocês tenham compreendido aqui essa parte aqui dos calendários, ok? Foi falado na TV também, né? A professora também falou sobre os tempos de curta duração, tempo de média duração e o tempo de longa duração. Um assunto bem fácil de ser compreendido, certo? Por exemplo aí, o acontecimento de curta duração é aquele que chega imediatamente, né? O acontecimento das pessoas. Por exemplo aí, uma partida de futebol, uma festa de aniversário, o lançamento de um livro, né? A inauguração de uma obra pública, e como a professora também falou, correto? Um acontecimento de média duração não é normalmente percebido aí de imediato, certo? Mas é possível ser reconhecido pelos contemporâneos, ou seja, pelas pessoas que viveram nesta época, certo? Apesar de nós não termos vivenciado esse acontecimento, nós podemos identificá-lo. Isto é, pelas pessoas que viveram na mesma época. Ou seja, por exemplo aí, hoje é comum ouvirmos falar da moda dos anos 80, dos anos 70, dos anos 50, né? Ouvimos falar aí também da crise do Oriente Médio, né? Que é um acontecimento aí que vem aí de um certo tempo, mas neste tempo contemporâneo que nós estamos vivendo, correto? Nos tempos que nós estamos vivendo, apesar de não ter começado quando nós nascermos, né, no tempo de hoje, certo? Mas de um certo tempo aí que já vem vivendo aí neste tempo que nós estamos vivendo agora, certo? Chamamos isso de tempos contemporâneos, correto? Já o acontecimento de longa duração só é revelado por meios de estudos históricos, né? Por exemplo, ali, a história da Grécia Antiga, né? Um fato que ocorreu lá na Grécia Antiga, como foi dito aí, né? Das guerras médicas, certo? Uma guerra aí entre os povos gregos e os povos persas, certo? Isso é um acontecimento de longa duração, porque aconteceu há muito tempo, um certo período aí de nossa história. Temos que compreender também um pouquinho aí sobre a divisão da história, né? A professora também falou, e nós já falamos também várias vezes aí sobre a divisão da história, né? Os períodos da história, né? Que são o quê? Que são a pré-história, que são a história antiga, que são a Idade Média, que são a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, certo? Então isso foi falado na TV e também já fizemos outras aulas falando sobre isso. Isso é apenas para que nós possamos recordar
que existe aí essas 5 divisões aí da história, certo? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, correto? Idade Contemporânea é o tempo que nós estamos vivendo agora, certo? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Se você compreendeu, se você não compreendeu, estamos aqui em nosso WhatsApp a partir de agora tirando todas as suas dúvidas, ok? Aguardo você.